A filosofia oriental que mudou minha vida, budismo. Por muito tempo, eu achei que a vida era uma linha reta. Um caminho claro, com começo, meio e fim. Você nasce, corre, conquista, chega lá. Onde quer que lá seja. Eu imaginava que, se trabalhasse duro o suficiente, se fosse rápido o suficiente, se fosse bom o suficiente, eu encontraria algo. Um troféu. Uma resposta. Um momento em que tudo, finalmente, faria sentido. Mas a vida não é uma linha reta. É um labirinto. Cheio de curvas, becos sem saída, portas que você jura que estavam abertas, mas que, de repente, se fecham. E eu estava correndo nesse labirinto, ofegante, olhando para o relógio, tentando vencer o tempo. Como se o tempo fosse um adversário. Como se a vida fosse uma competição. Eu me lembro de acordar todos os dias com uma lista mental. Fazer isso. Terminar aquilo. Ser melhor que ontem. Ser melhor que os outros. Ser alguém. Mas, no fundo, havia um vazio. Uma voz quieta, quase inaudível, que perguntava: para quê? Eu ignorava essa voz. A abafava com notificações, prazos, metas, com café, playlists motivacionais e a promessa de que, quando chegasse ao topo, tudo valeria a pena. Mas quanto mais eu corria, mais parecia que o topo se afastava. E aquele vazio, ele só crescia. Foi em um desses dias, um dia qualquer, com o mesmo peso nos ombros, que eu parei. Não porque quis. Porque não aguentava mais. Eu estava exausto. Não do corpo, mas da alma. Exausto de carregar o peso de quem eu achava que precisava ser. Exausto de buscar um propósito que parecia sempre escapar entre os dedos, como areia fina. E foi nesse momento, nesse silêncio forçado, que algo mudou. Não foi um trovão, nem uma epifania cinematográfica. Foi só uma pausa, um espaço, uma rachadura na armadura que eu tinha construído ao meu redor. E, através dessa rachadura, uma pergunta começou a surgir. E se o propósito não estiver lá fora? Eu comecei a perceber que o caos não estava só no mundo. Estava em mim, na minha mente, que corria mais rápido que meus pés. Nos pensamentos que se atropelavam, nas comparações que eu fazia com pessoas que nem conhecia, nas expectativas que eu colocava sobre mim mesmo, expectativas que não eram nem minhas. Eu achava que propósito era algo que você encontra, como um tesouro escondido no final do arco-íris. Mas quanto mais eu buscava, mais eu me perdia. E então, comecei a ler, a ouvir, a observar. Não o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro. Foi aí que encontrei ideias que mudaram tudo. Não só o budismo, mas outras vozes, outras filosofias, todas apontando para uma verdade simples e brutal. O propósito não é um destino. É uma prática. O budismo me apresentou a ideia de dukkha, o sofrimento que vem de querer que as coisas sejam diferentes do que são. De querer que a vida seja permanente, quando ela é feita de mudança. De querer ser alguém, quando o alguém é só uma história que contamos a nós mesmos. Eu percebi que o sofrimento não era o trânsito, o chefe exigente, ou a conta no banco. Era a forma como eu reagia a tudo isso. Era o apego às coisas que eu não podia controlar. Era o medo de soltar as ideias, as pessoas, os planos que eu achava que definiam quem eu era. E então, comecei a soltar. Não de uma vez, não como quem joga tudo fora. Mas aos poucos, como quem deixa uma folha cair no rio e a observa seguir o fluxo. Eu comecei a perceber que o mundo não precisava ser consertado. Eu precisava aprender a dançar com ele. A impermanência foi a primeira lição. Tudo muda. O que você ama hoje, amanhã pode não estar aqui. O que te machuca agora, amanhã pode ser só uma memória. E isso não é um defeito da vida, é a beleza dela. Eu costumava odiar mudanças. Queria que os momentos bons durassem para sempre. Queria que as pessoas que eu amava nunca partissem. Queria que o espelho mostrasse sempre a mesma versão de mim. Mas a impermanência me ensinou algo diferente. A mudança não é o fim. É o começo. Porque se tudo muda, então tudo pode ser transformado. A raiva que você sente pode se dissipar. A dor que te prende pode se soltar. O peso que você carrega pode se tornar leve, se você aprender a não segurar tão forte. Eu comecei a praticar isso. Não tentar segurar a areia, mas deixar ela escorrer. Não tentar controlar o vento, mas sentir ele passar. Não tentar ser perfeito, mas estar presente. E, aos poucos, o caos começou a fazer sentido. Não porque ele diminuiu, mas porque eu parei de lutar contra ele. Outra lição veio da atenção plena. Mindfulness, como chamam, não é esvaziar a mente, como eu pensava. Não é virar um monge ou ignorar o mundo. É simplesmente estar onde você está. Sentir o gosto do café, não só engolir. Ouvir o som da chuva, não só se irritar com o trânsito. Sentir a raiva, a alegria, a dúvida, sem fugir, sem julgar. Só sentir. Minha mente era um rádio mal sintonizado, pulando de estação em estação. Pensamentos sobre o passado, ansiedade sobre o futuro, comparações com o presente. Eu estava em todo lugar, menos aqui. Mas quando comecei a prestar atenção, realmente prestar atenção, algo mágico aconteceu.
O mundo ficou mais vivo. As cores mais brilhantes. As conversas mais profundas. Até o silêncio ficou mais rico. Hoje, quando sinto o caos voltar, e ele sempre volta, eu paro. Respiro. Sinto o ar entrando e saindo. Observo minha mente como quem olha um céu cheio de nuvens. Elas passam. Elas sempre passam. E eu não preciso correr atrás delas. Mas e o propósito? A pergunta que começou tudo isso. Eu percebi que propósito não é uma resposta. Não é um emprego, um título, ou uma grande conquista. Propósito é o que acontece quando você alinha quem você é com o que você faz. Quando você vive com intenção, não com pressa. O budismo fala do caminho do meio. Nem se jogar de cabeça nos desejos, nem renunciar a tudo. É encontrar o equilíbrio. Trabalhar com dedicação, mas sem se perder no trabalho. Amar com intensidade, mas sem se prender ao outro. Buscar crescimento, mas sem se punir pelo que ainda não é. Eu comecei a perguntar, o que é suficiente hoje? Não o que me falta, mas o que já está aqui. E, aos poucos, o propósito começou a aparecer. Não como um grande momento, mas como pequenos instantes. Um sorriso compartilhado. Uma ideia que ajuda alguém. Um momento de silêncio em que eu me sinto inteiro. O mundo continua caótico. As notícias não param. O relógio não para de girar. Mas eu aprendi que o caos não é o inimigo. Ele é o palco. E o propósito não é algo que você encontra no final da peça. É a forma como você dança enquanto ela acontece. Então, eu te pergunto, e você? Já parou para ouvir o que o caos está tentando te ensinar? Já deu um passo para trás para encontrar o que está bem na sua frente? O propósito não está lá fora, esperando por você. Ele está aqui, agora. Na forma como você respira. Na forma como você escolhe viver. Talvez o labirinto não tenha uma saída. Mas, às vezes, o segredo é parar de procurar a saída e começar a aproveitar o caminho.